demais da calçada e nem longe demais do meu fio. Aí nesse caso, o agente lá de trânsito, né, que o agente lá do Detran que fizer a sua prova, que for seu avaliador, aí ele leva uma fita métrica para medir. Nesse caso, ele leva uma fita métrica para medir. Como é que é? Mas vocês vão treinar tanto ali com o instrutor de vocês que não vai ter dificuldade não. Vocês vão treinar isso aí várias aulas com o instrutor de vocês lá. Então vocês vão pegar amanhã, né? Vocês vão pegar amanhã. Não é difícil não, tá? Vamos lá. Sobre parada é a imobilização do veículo pelo tempo necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Então é só pelo tempo, né, de subir ou descer o passageiro do seu veículo, tá? É uma parada rápida, né? É uma parada rápida, é o que falaram ali em cima. É uma parada rápida. Essa parada rápida é isso aí. Só para subir ou para descer um passageiro. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Pra vocês diferenciarem os dois, tá? Pra vocês decorarem os dois. Quando falar sobre estacionamento, pense aí no estacionamento de um shopping. Beleza? Pense no estacionamento de um shopping. Como é que funciona o estacionamento do shopping? Você entra lá, procura lá uma vaga, bota o teu carro na vaga, tranca e vai embora, né? Você deixa o carro lá. Ó, estacionamento é isso. É quando você deixa o carro. É uma parada por tempo superior ao de embarque ou desembarque. É quando você para quando você para no estacionamento do shopping lá, né? Você para o carro lá. Você não para lá rapidinho e vai embora. Você deixa o carro no estacionamento, vai, anda no shopping, tudo, né? Por bastante tempo. A parada, ó, lembra da parada de ônibus. Como que o ônibus faz na parada de ônibus? Ele para rapidinho só para o passageiro subir, né? E depois vai embora. Hã? Às vezes nem espera o passageiro subir, né? Às vezes nem espera o passageiro subir. Então é isso, ó. Lembra da parada de ônibus. É uma parada rápida, é só para subir e descer o passageiro. Beleza? Vamos lá. Um videozinho aí sobre essas regras aí de parada. Você sabia que existem diversas situações em que não se pode parar ou estacionar, mesmo sem sinalização? Parar em locais como esquinas, faixas de pedestres, ciclovias, calçadas ou em frente de garagens é falta de cidadania e oferece riscos para quem está à sua volta. Os motivos são simples: atrapalha a visibilidade na via e prejudica a mobilidade dos outros. Existem ainda pessoas que param em vagas exclusivas para deficientes ou para idosos, e a maioria diz que é só por alguns minutinhos. Não faça isso. Você provavelmente tem mais condições para procurar outra vaga e deixar aquelas reservadas para quem realmente precisa. Além disso, também não pare nem estacione em frente a hidrantes de incêndio, registro de água ou tampas de galerias subterrâneas encontrados na maioria das ruas. Importante também lembrar que nunca devemos parar ou estacionar em frente a hospitais, escolas ou postos de bombeiros. Dessa forma, você estará contribuindo para um trânsito mais seguro. Então tá aí, né? O básico aí pra parada, né? Para as regras aí, pra você não levar uma multa aí na parada, né? Beleza? Vamos lá. Só umas dicas aí pra vocês decorarem, pra vocês não levarem multa, né? Deixa eu ver o que mais tem pra gente falar aqui. Bom, vamos falar aqui rapidinho sobre... Vamos falar sobre ciclomotor aqui primeiro. Olha só, eu acho que eu não expliquei para vocês o que é um ciclomotor, né? Ciclomotor é um veículo... Ciclomotor é um veículo de até 50 cilindradas, tá? CC, de cilindradas, viu? É um veículo de até 50 cilindradas. Então a gente está falando de um veículo mais fraco aqui, né? A gente está falando de uma mobilete, por exemplo. Entendeu? A gente está falando desse tipo de veículo, né? Uma bicicleta motorizada, um patinete motorizado. A gente está falando desse tipo de veículo. Beleza? Um veículo mais fraco, né? Esses veículos aí podem andar na pista junto com os outros carros? Podem, olha aí.
devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento. Ou no centro da faixa mais à direita. Desculpa te interromper de novo. Pode falar. Ciclomotores podem carregar passageiros? Essa questão caiu no simulado e eu fiquei na maior dúvida sobre isso. Perdão, tá bebendo água aqui. Bom, vamos lá. A gente vai falar um pouco mais sobre ciclomotores lá no slide de veículos, tá? A gente vai estudando sobre os veículos, sobre os tipos de veículos. Na verdade, no slide de habilitação. A gente vai falar sobre ciclomotor com mais calma. Mas a resposta na prova seria sim, viu? Pode usar, só que aí é aquela questão que é o mesmo para a moto, né? Tudo que é exigido para o condutor é exigido também para o passageiro. Obviamente, você pode transportar o passageiro se tiver um assento, né? Para ele andar. Tem alguns ciclomotores que não tem esse assento. É o caso do patinete, né? Um patinete motorizado, ele tem meio de 50 cilindradas, ele é considerado um ciclomotor. Mas ele não tem um local para andar passageiro. Então, você não pode transportar passageiro lá. Agora, uma mobilete, por exemplo, pode... Ela tem um local, algumas têm um local para você transportar passageiro, né? Então, cumprindo todos os requisitos que é pedido ali para o condutor, né? Você pode. Aí, no caso, seria, né? Ele teria que ter o capacete. Se for criança, né? Tem que ter pelo menos 10 anos de idade. Tem que ter altura para alcançar a pedaleira e força nos braços para se segurar. Tem que ter toda a vestimenta, né? Aquela mesma vestimenta lá pode ter uma parte de pele exposta, então tem que dar com lojinha comprida, com luva. Cumprindo isso daí, cumprindo todos os requisitos aí, pode transportar passageiro sim, viu? Se aguentar, né? Se aguentar, né? Então, eles podem andar, mas tem que andar pela direita da pista, né? Os veículos aí podem andar, mas tem que andar pela direita da pista. Certo? Seja na direita mesmo, lá no cantinho da direita, ou se for uma pista que tem várias faixas, no centro da faixa mais à direita. Porque eles são veículos, né, mais lentos. E ele fala que é proibida a circulação em vias de trânsito rápido. E a gente vai ver o que é uma via de trânsito rápido exatamente... Na verdade, daqui a pouco. Vou falar exatamente agora, mas a gente vai falar sobre bicicleta primeiro. Mas daqui a pouco a gente vai ver o que é uma via de trânsito rápido. A gente vai ver os tipos de vias, tá? Bom, sobre bicicleta, assim, cai pouco na prova sobre bicicleta. E o slide também fala pouco para vocês sobre bicicleta. Bom, como não é uma coisa assim tão cobrada no dia a dia, como você não vê ninguém sendo multado por fazer coisa errada de bicicleta, eu não vou me aprofundar muito no assunto, mas eu vou passar os dois vídeos que tem relacionados à bike, tá? Tem esse vídeo, e aí no próximo slide ali, que fala sobre pedestres e ciclistas, né? É o próximo assunto que a gente vai considerar. Eu também vou passar o vídeo que tem lá sobre bicicleta, tá? Beleza, aí fala o seguinte, ó. A bicicleta, se tiver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, é nesse local que a bicicleta vai andar, né? Não tendo esses locais para andar, a bicicleta vai andar com preferência sobre os veículos e nos bordos da pista e no mesmo sentido de circulação da via. Só um instante. Terminar de beber o café antes que fique frio. Quer dizer, já estava frio, né? Mas, enfim. Tá aí, ó. Eles podem andar na pista, né? Junto com os outros carros, eles têm preferência sobre os outros veículos. Lembrando que a bicicleta não pode andar na calçada e também não pode andar, como vocês estão vendo aí, ó, na contramão, né? A bicicleta tem que andar no mesmo sentido de circulação da via, tá? E aí tem esse vídeo que ele fala algumas regras para ciclistas, né? Para evitar a multa, que é no mesmo esquema dos últimos vídeos que a gente viu do estacionamento em parada. Uma olhada. Seja um ciclista consciente, respeite e seja respeitado. Utilizar a bicicleta como meio de transporte é uma ação que está se tornando a cada dia mais comum, pois além de representar uma opção ambientalmente responsável, também faz bem para a sua saúde e pode ser uma alternativa mais rápida para quem tem que enfrentar os engarrafamentos das grandes cidades. Devido ao crescimento constante do número de ciclistas, é cada vez mais importante estabelecer um convívio mais amigável e responsável no trânsito com os outros veículos. E para isso, existe uma série de procedimentos que podem ajudar na boa convivência entre bicicletas e veículos nas vias. A seguir, vamos conhecer alguns procedimentos que são obrigatórios, regulamentados pelo Código de Trânsito Brasileiro, e algumas dicas que podem ajudar a prevenir acidentes. Equipamentos de segurança. Para garantir a segurança, sempre use os equipamentos próprios para tal. São eles: capacete e luvas para proteção da cabeça e das mãos, óculos para proteção contra sol, insetos e poeira,
E também é aconselhável a utilização de roupas claras, e sempre que possível, colete refletivo, pois este facilita a visualização do ciclista, principalmente à noite. Não é recomendado trafegar de chinelo ou descalço, sendo o tênis a opção ideal. Também não é recomendado a utilização de fones de ouvido. Eles podem bloquear sons que você precisa estar atento para conduzir a bicicleta de forma segura e defensiva. Acessórios obrigatórios. A bicicleta deve conter retrovisor, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e uma campainha ou buzina. Recomendado o uso de um farol branco na frente, para a iluminação e sinalização. Se andar à noite, a história se modifica bastante. E um vermelho com opção de pisca-pisca atrás. Esses são itens obrigatórios pelo Código de Trânsito. Antes de sair com sua bicicleta, também é imprescindível verificar as condições dos pneus e dos freios. Dicas para pedalar tranquilo. Algumas das ações que podem ajudá-lo a enfrentar os obstáculos no trânsito da cidade são: você deve trafegar na mesma mão dos carros, sempre em via pública, nunca na calçada, salvo quando houver ciclovia. O trajeto deve ser feito pelo lado direito da via, e os motoristas e ciclistas devem manter uma distância segura de pelo menos 1,5 m. Nunca pegue carona na traseira de veículos, pois em uma freada brusca, será praticamente impossível evitar a colisão. Quando for realizar uma manobra, o ideal é que o ciclista sinalize com o braço para os lados, indicando para qual lado irá virar. E levantar a mão espalmada quando quiser indicar que vai parar. Tenha cuidado ao passar por carros estacionados, pois a porta pode ser aberta e causar um grave acidente. Ao passar por cruzamentos, redobre a atenção. Tenha cuidado com veículos que poderão fazer conversões à direita, pois estes são os locais de maior índice de acidentes. Fique atento também a veículos que estejam saindo ou entrando em garagens ou vagas de estacionamento. Fique atento aos locais de circulação, pois o ciclista não pode trafegar em qualquer via. As expressas, por exemplo, são proibidas. Em túneis e passarelas, onde só é permitido o tráfego de pedestres, o correto é descer da bike e empurrá-la. Existem 3 tipos de vias sinalizadas para o tráfego de ciclistas. São elas: ciclofaixa. É uma faixa destinada ao uso exclusivo para a circulação de bicicletas, não possui separação física com a pista e é sinalizada com placas e pintura no solo. Nas ciclofaixas de lazer, há separação da pista dos veículos por cones ou cavaletes. Ciclovia. A ciclovia também é uma pista dedicada à circulação de bicicletas. A diferença em relação à ciclofaixa é que nela há uma separação física isolando os ciclistas dos demais veículos. A ciclovia também é dotada de sinalização vertical e horizontal, facilitando sua identificação. Rota de bicicleta ou ciclorrota. São ruas muito utilizadas por ciclistas que compartilham um espaço com o tráfego geral. As ciclorrotas recebem sinalização vertical e horizontal, alertando aos motoristas sobre a presença e a prioridade a ser dada ao tráfego de bicicletas. Nesses locais, a velocidade máxima para os carros é de 30 a 40 km por hora. Algumas cidades disponibilizam mapas cicloviários que indicam locais ideais para a circulação das bicicletas. Mas lembrem-se, todas as ruas devem ser compartilhadas pelos integrantes do trânsito: carros, motos, bikes e pedestres. Para estacionar sua bike com segurança, procure os bicicletários ou paraciclos, que são estruturas de metal para acorrentar as bicicletas e podem ser encontrados em algumas cidades. Essas são somente algumas dicas para pedalar tranquilo. Mas lembre-se que o respeito deve ser a palavra de ordem nas vias, tanto para motoristas quanto para ciclistas e pedestres. Se todos cumprirem com suas obrigações e levarem em consideração também a segurança do próximo, podemos construir um ambiente mais agradável e seguro no trânsito. Pense nisso. Pense nisso. Então tá aí. A diferença, Guilherme, de ciclovia e ciclofaixa é porque a ciclofaixa ela faz parte da pista. Beleza? Então tem assim, tem uma pista lá com várias faixas, né, de trânsito, aí vai ter uma dessas faixas lá vai ser para bike, né? Entendeu? A ciclovia é uma pista exclusiva para as bikes. Aí é uma pista só para bicicleta mesmo.
Essa é a diferença. Beleza? Meu pai já foi atropelado por um ciclista, o carro dele. Caramba. Caramba. No carro dele? No carro dele? Foi no cruzamento. Ele parou, né? E aí tava vindo um ciclista muito rápido, aí bateu no carro dele, caiu por cima do carro, bateu o braço no vidro, quebrou o vidro e quebrou o braço do ciclista. É doido. Menos mal que ele tava no carro, né? Se ele tivesse sido atropelado ele como pedestre, que tinha sido feio, né? Olha só, entendeu, né? Bom, vamos falar sobre as vias aqui agora, né? Sobre os tipos de vias, as classificações das vias. Olha só. Eu, quando eu tinha 18 anos, dropei um mulher de bike, ela entrou na frente e machucou muito a mulher. Acontece, né? Fazer o quê? Acidente de trânsito, ó. Tá na nossa vida desde que a gente é pequeno, né? Conseguiu frear, mas acertou ainda. Vamos lá. Vamos falar sobre as classificações das vias aí. A gente tem vários tipos de vias diferentes. Vocês já viram alguns desses tipos aí na matéria de direção ofensiva, né? Que eu expliquei para vocês ali brevemente o que era uma rodovia. Mas eu até falei que eu estava me adiantando ali, né? Porque aquilo, na verdade, é um conteúdo de legislação de trânsito. E aqui estamos nós, né? Aqui estamos nós, ó. Vamos ver se essas vias, essas classificações de vias aqui nessa matéria, tá? Eu vou mostrar para vocês um vídeo que, ó, o slide ele mostra até. A gente vai voltar para ver algumas coisinhas aqui, né? Algumas particularidades. Mas o slide ele só mostra a velocidade máxima de cada uma das vias. Mas ele não explica como que são essas vias, ele não explica o que são essas vias aí. Eu vou explicar para vocês aqui brevemente, mas eu vou passar um vídeo para explicar com mais calma, tá? Ó, as vias de trânsito rápido, só explicando aqui rápido, né? E vocês podem anotar essas velocidades máximas, que é o que pergunta na prova, tá? A via de trânsito rápido é uma pista que ela cruza a cidade de uma ponta a outra, né? E ela não tem nada que interrompa o trânsito. Então ela não tem entrada de lote para essa pista aí. Não vai ter uma garagem que joga o carro direto nessa pista. Não vai ter quebra-mola, não vai ter semáforo, não vai ter faixa de pedestre. É uma via de trânsito rápido. É uma via que é para os veículos, né? Para os veículos andarem. Beleza? Não vai ter nada que interrompa o trânsito. Por isso que o nome é via de trânsito rápido. Geralmente ela liga a cidade de uma ponta a outra. Essas pistas aí, ó, geralmente elas são conhecidas como as marginais, tá? A gente chama essa pista aqui essa pista de Águas né? Onde passa o ônibus ali de marginal. Mas na verdade, ela não é uma marginal não, tá? Marginal mesmo, são essas vias de trânsito rápido aí. Que elas passam pela marginal da cidade, né? A gente chama essa pista aqui de Águas de marginal porque ela passa pela marginal da BR. Né? Mas ela não é exatamente uma marginal, tá bom? As marginais mesmo são essas pistas aí. Elas vão de uma ponta a outra da cidade e o pessoal usa para ir para o trabalho, né? Geralmente o pessoal usa assim para avançar para um período mais longo, né? Pra viajar essa cidade de uma ponta a outra. Sem ter trânsito atrapalhado. Beleza? A via arterial é uma pista principal dentro da cidade. Geralmente, ó, para vocês diferenciarem o que é a via arterial, né? Geralmente a via arterial é uma via que tem o nome do bairro. Então, por exemplo, Jardim Brasília, né? A pista de Jardim Brasília, aquela pista lá no meio, ela dá o nome ao bairro, né? O nome da pista é Jardim Brasília, e aí o nome de todas o nome do bairro inteiro ali é Jardim Brasília, né? Então ele dá nome ao bairro. Aí vale para todas as outras, né? Ó, o Pérola, por exemplo. A pista ali do Pérola, né? Ela dá nome ao bairro, né? O bairro se chama Pérola porque aquela pista também se chama Pérola. É o mesmo nome do bairro. A pista de trânsito rápido raramente vai ter um sinal, né, professor? Não tem não. Semáforo, essas coisas assim não tem, viu? Não tem nada que interrompa o trânsito. O trânsito nessa pista é livre, não tem nada que interrompa o trânsito mesmo, assim.
Beleza? Nesse tipo de via não tem mesmo. Fica até mais fácil para lembrar, né? Arterial tem sinal, trânsito, faixa. Exatamente. Arterial tem. Arterial já tem, né? Faixa de pedestre, semáforo. Exatamente. A coletora, basicamente, tá? Se a via não é uma via de trânsito rápido e não é uma via arterial, que são as vias principais, ela vai ser uma via coletora. A via coletora são as outras vias ali da cidade, né? As outras pistas. Pista de bairro, por exemplo. A pista na frente da sua casa aí, ó, provavelmente é uma via coletora, né? Se você não mora de frente pro Jardim Brasília, por exemplo, ela vai ser uma via coletora. As outras pistas, né? Se elas não forem vias de trânsito rápido, não forem vias arteriais, elas vão ser vias coletoras. É mais fácil vocês entenderem isso aí para eliminação do que o contrário. E a última pista que a gente tem, que é a via local, ela é uma pista dentro de algum lote, tá? Ela é uma pista dentro de um lote. Então, por exemplo, quando você vai entrar ali no shopping para estacionar o carro, né? Você tem uma pistinha que você anda lá para colocar o teu carro, para procurar uma vaga de trânsito, né? Pronto, aqui dali é uma via local. É uma pista, né? Uma via que existe dentro do lote ali do shopping, né? Ali entre o dia a dia e o dia a dia e o shopping. A via dentro do dia a dia já é uma via local. A que você entra lá dentro do dia a dia para procurar a vaga de estacionamento lá, dentro do shopping, dentro do estacionamento do dia a dia, já é uma via local. Essa pista de condomínio, por exemplo, né? Tem uma pista de condomínio lá que você entra para até chegar no seu lote, né? Pronto, já é uma via local também. Beleza? Ó, o Wilson já até mandou ali a velocidade máxima, né? Tá aí, ele já mandou certinho as velocidades ali. Via local é 30 km por hora, coletor 40 por hora, arterial 60, trânsito rápido 80. Muito bem. Esse é o Wilson, tá certinho. As vias rurais a gente comentou na aula, né? Eu expliquei para vocês sobre os tipos de rodovias. Não mudou muita coisa, viu? E no geral, eu vou passar para vocês aqui o vídeo lá, né? Vai explicar melhor esses tipos de vias aí. Vai explicar de uma forma mais completa, vou dar alguns exemplos a mais. Mas é basicamente isso, tá? A prova de vocês, as velocidades máximas ali, já vai ajudar, né? Mas é importante vocês saberem identificar os tipos de vias, tá? Eu gosto de passar esse vídeo. Tem alguns vídeos na playlist sobre esse assunto. Eu vou passar um, mas depois se vocês quiserem, vocês podem ler os outros, tá? Eu vou passar esse aqui, ó. Aqui pra baixo. Ó, tem esse aqui, ó, classificação das vias urbanas e rurais, é um dos que tem, né? Mas eu gosto de passar não é esse não, é outro. Esse aqui, ó, classificação das vias urbanas e rurais. Olá, meu amigo. O cara bem humilde, né? A melhor aula da internet. Humildaço, né? Mas ele vai explicar bem todos os tipos de vias, tá? Dá uma olhada. Olá, meu aluno, tudo bem? Vamos começando mais uma aula hoje. O nosso tema está pautado no artigo 61 do Código de Trânsito, já com as atualizações da Lei 13.281 de 2016, que vem falando sobre a classificação das vias e as suas respectivas velocidades, tudo bem? Então aqui está o nosso tema, classificação das vias. As vias, pessoal, se classificam de duas maneiras, uma forma assim geral, né? Vias urbanas e vias rurais. As vias podem ser vias urbanas ou vias rurais, sendo que as vias urbanas se dividem em quatro: via de trânsito rápido, arterial, coletora e local. E as rurais em rodovias e as estradas, tudo bem? E a gente vai ver cada uma delas aqui, de olho aqui na tela agora, para a gente iniciar o nosso estudo. A via de trânsito rápido, qual é a característica dela? Aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseção em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestre em nível. Um texto assim, um tanto técnico, né? Mas vamos aqui traduzir o texto. É uma via caracterizada por acessos especiais. Aqui está, aqui ó. Então o condutor ele vai entrar por esses acessos especiais, ele vai entrar pelas entradas especiais e vai sair pelas saídas especiais. Ela é toda bloqueada, gente, nas laterais aqui. Ela é toda fechada aqui, entendeu? Vamos ver o que diz o texto. Cadê? Caracterizada por acessos especiais, com trânsito livre, é um trânsito free, que segue, né? Sem interrupções,
sem interseção em nível, tá? Sem interseção em nível. Interseção, gente, é quando uma rua intercepta a outra na mesma altura. Interseção do verbo interceptar, né? É uma via que intercepta, que corta, que atravessa a trajetória da outra. Então, interseção. E em nível é porque é no nível, na mesma altura. Não é por baixo. Vou botar aqui desse lado aqui para fazer o contraste. Ó, não é por baixo e não é por cima, tá certo? Então, interseção em nível. Sem interseção em nível, ou seja, essa rua não tem uma outra cruzando com ela no mesmo nível. Aqui, se houver, é por baixo ou por cima, tá? Sem acessibilidade aos lotes lindeiros. Lotes lindeiros são construções públicas ou privadas que foram erguidas na lateral da via. Uma loja, uma sapataria, um mercado, uma feira, lote lindeiro, lote de loteamento, lote. Lindeiro vem da palavra linde. E linde, se você for olhar no dicionário, quer dizer marco, divisa, extremo, limite. Então, lote lindeiro é um loteamento que faz divisa com a margem da pista. Daqui para dentro é o lote, daqui para lá vai ser a via, tudo bem? Então essa via aqui é uma via que não tem nada construído na lateral dela, não tem acesso direto a essas obras, ok? Então, por quê? Porque se houvesse um posto de gasolina, por exemplo, aqui, que é um lote lindeiro, o condutor para sair sairia com 20 por hora, bem devagar. Quem está seguindo aqui com velocidade de 80 ou mais, teria que reduzir para não bater no veículo que está saindo. Logo, iria matar a função da via, que é uma via de deslocamento rápido, tá bem? Então, essa aqui é a via de trânsito rápido. A máxima é 80, a mínima é 40. A mínima 40. Por quê? Porque a regra fala que a mínima é sempre a metade da máxima. Anota isso aí, tá? A velocidade mínima é sempre a metade da máxima estabelecida naquela placa ali. E a dica para você memorizar para a prova é que essa via tem acessos especiais. Aqui está o acesso por esse lado, acesso por esse lado, voltando para esse sentido aqui, tudo bem? Então essa é a primeira via que a gente vai ter na cidade. A via de trânsito rápido, tudo bem? Vamos lá. A segunda via que a gente vai encontrar, a segunda via está entrando já aqui, pronto, é a via arterial. Caracterizada por interseção em nível, vamos devagar no texto. É uma via caracterizada por interseção. A via de trânsito rápido, aquela outra lá que a gente viu, ela não tem cruzamento no mesmo nível. Essa aqui já tem, olha aí, caracterizada por interseção em nível, cruzamento. A mesma coisa que cruzamento. Geralmente controlada por semáforo, ou seja, às vezes vai ter semáforo, às vezes não. Com acessibilidade aos lotes lindeiros. Pronto. Agora tem loja, sapataria, creche, escola, mercado, já tem lote lindeiro coladinho na lateral da pista. Tá? Com acessibilidade aos lotes lindeiros e as vias secundárias e locais, possibilitando trânsito entre as regiões da cidade. Para facilitar essa palavra regiões, a gente pode trocar pela palavra bairros, possibilitando trânsito entre os bairros da cidade. Portanto, a via arterial, gente, é aquela que passa em vários bairros. Basta você lembrar aí na sua cidade qual é aquela via que passa em vários bairros. Eu tenho aqui uma outra imagem para te mostrar. Para você que é daqui de Manaus, essa aqui é uma imagem da Avenida Djalma Batista, que é uma via que passa em vários bairros, e você que bem conhece a Djalma sabe que é uma via de grande fluxo. O fluxo é muito mais intenso, muito mais pesado. Essa outra imagem aqui é da Avenida das Torres. Avenida das Torres. Então, pensa na cidade como um corpo. Pensa assim comigo. Pense na cidade como um corpo, e essa via é o quê? É uma artéria, é um tubo maior, é uma veia maior, né? É um duto maior que vai ter um fluxo sanguíneo bem maior no corpo, um fluxo de veículos bem maior nesse corpo chamado cidade. Então, você vê aqui, ó, que essa artéria arterial, né, está cortando o corpo, ou seja, cortando a cidade como um todo. Ela vai passando em vários bairros, e aqui você observa, na Avenida das Torres,
né, que é uma via muito importante aqui em Manaus de grande fluxo, que tem vários lotes vendeiros aqui nas laterais, tudo bem? Máxima 60, mínima 30. Por que 30? Porque a velocidade mínima é sempre a metade da máxima estabelecida pela placa. E aqui, dica de memorização. É uma principal entre vários bairros. É uma principal mais movimentada, tá? Então, para você saber se aquela via é uma arterial, você só vai pensar o seguinte: essa via passa em vários bairros? Sim? Então, já é uma arterial. Próxima via. Via coletora. Destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. Traduzindo, possibilitando o trânsito dentro dos bairros. Olha aqui, ó, rapidinho. Possibilitando o trânsito entre os bairros. Entre os bairros. Agora, possibilitando o trânsito dentro dos bairros. É uma principal dentro de um bairro somente. Aqui, dica, é uma principal dentro do mesmo bairro. Uma principal mais tranquila, tá bom? Geralmente nessa via passa a linha de ônibus aí no seu bairro, tá? A máxima 40, a mínima 20, repito, porque 20, porque a regra diz que a velocidade mínima é sempre a metade da máxima, tudo bem? Vamos lá, próxima rua. Ela é uma principal dentro do próprio bairro, tá bom? Já a via local é aquela caracterizada por interseção em nível, é uma rua que tem que está cruzando com outra, tá certo? É uma via onde tem outra cruzando com ela no mesmo nível, na mesma altura, sem semáforo, porque não precisa, porque o fluxo de veículos é um fluxo muito baixo, destinado apenas ao acesso local ou áreas restritas, exemplo, condomínio, shopping, estacionamento de hospitais, estacionamento das fábricas, tá certo? Essas vias aí. Dica: geralmente, ou quase sempre, ela vai ter um portão, um só para entrar e o mesmo para sair. Ou tem um para entrar e o outro para sair, tudo bem? Então essa aqui é a via local. Essa via local, gente, caracterizada por interseção e tal, acesso local ou áreas restritas, essa restrição geralmente ela é feita de maneira financeira, você paga para entrar, como o shopping, ou é uma restrição cadastral, você é autorizado por alguém para entrar ali, ou então você é uma restrição verbal, que eu quis dizer, foi isso, tá? É uma restrição verbal, você é autorizado por alguém para entrar ali, ou uma restrição cadastral, você tem um cadastro, uma matrícula prévia para poder acessar aquele ambiente. Por exemplo, estacionamento das fábricas, né, para quem é funcionário, estacionamento das faculdades, certas faculdades, onde você passa a biometria, digita a matrícula, cancela, levanta, você adentra com seu veículo ali para dentro, tá bem? Velocidade 15, que seria a entrada de um condomínio, por exemplo. Velocidade máxima 30, velocidade máxima 30, a mínima 15, porque a velocidade mínima é sempre metade da máxima. Vamos seguindo, gente. Agora, vamos para a zona rural. A zona rural tem dois tipos de vias. Tem as rodovias e as estradas. Vamos repetir quais são elas? As rodovias e as estradas. Primeiro tipo, rodovia. É uma via rural pavimentada. César, o que é essa pavimentação? Gente, a pavimentação, citada aqui como exemplo, né? A pavimentação é o asfalto, a sinalização longitudinal, é a sinalização vertical, os marcos quilométricos, aquelas placas azuis que informam os quilômetros. Ou seja, é uma via preparada para receber os veículos. Então, tudo isso compõe a pavimentação, tá? Então, a rodovia é uma via rural pavimentada. Quem sabe tem até iluminação elétrica para facilitar a rodagem dos veículos. Então, essa é a rodovia. E a rodovia, gente, ela se divide em duas categorias ainda. Temos a rodovia pista simples e a rodovia de pista dupla. Pista simples e a de pista dupla. A pista simples é aquela que é dividida, onde o fluxo é dividido apenas pela linha longitudinal, tá? Essa linha aqui. E já a pista dupla, o fluxo é dividido pelo canteiro central. Lembrando que quem está no meio não é o meio-fio, como muita gente fala.
tá? Não é o meio-fio. Apesar de estar no meio, isso aqui não é o meio-fio. Isso aqui chama-se canteiro central, tudo bem? Então, pista simples dividida pela linha e a pista dupla dividida pelo canteiro central. É isso. As velocidades vão ficar assim. Na pista simples, 100 km por hora para automóveis, motos e caminhonetas. Caminhonetas, não é caminhonete. Tem uma diferença, tá? Você vai consultar o anexo primeiro do Código de Trânsito, você vai ver que tem uma diferença entre caminhoneta para caminhonete. E 90 para os demais. 110 para automóveis, motos e caminhonetas e 90 para os demais aqui na rodovia de pista dupla. Seguindo. Aí a gente vai ter também a rural. Perdão, na zona rural ainda. Na zona rural a gente vai ter a estrada. A estrada, que é o segundo tipo de zona rural, é uma via rural não pavimentada, não tem asfalto. Você pode ver por essa imagem, não tem asfalto. É a pissarra, a poeira cobrindo o poeirão, tudo bem? Então essa é a diferença entre rodovia para estrada. Uma tem pavimentação, uma tem asfalto, né? Aqui, e aqui não tem asfalto nenhum. Certinho? Muito bem, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. O trânsito, ele trabalha com 3 velocidades. A máxima, a mínima e a segura. Qual é a velocidade máxima? É aquela que está na placa. Qual é a velocidade mínima? É a metade da velocidade que está na placa, naquela estabelecida para aquele ponto. E a velocidade segura será de acordo com as características da via, de acordo com a realidade de cada ambiente. Não é porque tem 60 na placa que você vai aplicar todos os 60. Você vai ter que ter a sensatez. Se dá para correr os 60, você vai. Se não dá, você reduz a velocidade. Dá uma olhada, faz uma análise geral do ambiente. Se aquele ambiente, naquele dia, naquele horário, tem fluxo de alunos, né, de escolas, fluxo de pessoas, enfim. Se tiver um fluxo maior, um movimento bem maior, que exija você reduzir a velocidade, você vai reduzir ali para uma velocidade compatível com a realidade de cada momento, tudo bem? Então, a velocidade máxima, a velocidade mínima e a velocidade segura é aquela que vai trazer uma certa qualidade de vida para a gente e evitar também os acidentes, ok? Muito, muito, muito obrigado pela sua atenção. Eu sugiro que você volte esse vídeo mais vezes, porque eu coloquei muita informação aqui e você precisa passar na prova de legislação, com certeza. E eu não tenho nenhuma dúvida que esse conteúdo vai impulsionar a sua aprovação, esse conhecimento aqui. Mas você tem que rever bem mais vezes esse conteúdo. Um grande abraço e a gente se encontra na próxima aula. Até mais. Beleza, galera. Tá aí, né? Tem umas boas dicas aí sobre as vias, o que são as vias, né? Cada uma delas. Beleza? Dê uma olhada aí, Luan. Tá tudo certo aqui. Certo? Você tá falando da BR, né, ô Pedro? Só que tá. Essas velocidades que a gente viu aqui, até aproveitando isso que o Pedro falou, né? Essas velocidades que a gente viu aqui, ó, dá uma olhada. Elas são velocidades, ó, que a gente vai usar onde não existe sinalização de velocidade máxima. Beleza? Onde não tem placa. Aí a gente obedece essas velocidades aqui, tá? Mas no geral, ó, aqui, ó. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, o órgão que cuida da pista, pode determinar velocidades superiores ou inferiores às estabelecidas no código. Então é que tá, né? Falando isso que eu tava falando com o Pedro ali, que a gente perguntou qual era essa pista, né, que liga. Então essas velocidades aqui a gente só vai usar quando não tiver nenhuma sinalização, nenhuma placa. Mas o órgão de transferência da pista ele pode colocar a velocidade que ele quiser. Qual a diferença de caminhonete e de caminhonete? Caminhonete é a que tem essa traseira com uma caçamba, né? Ó, vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Bem claro. A gente pegar aqui, ó. A Hilux, ela é uma caminhonete, tá? Isso aqui é uma caminhonete. Perfeito? Agora, a SW4, que é um veículo igual, né? Esse aqui é uma versão da Hilux, ó. Esse aqui é a Hilux do mesmo jeito, mesma frente, inclusive. A gente dá um zoom aqui, né?
Essa é a caminhonete, certo? Essa daqui, ó, é a caminhoneta. A frente, inclusive, é a mesma coisa, só que a traseira dela não tem a caçamba, é fechada, tá vendo? A gente chama isso aqui de SUV, né, geralmente. Isso aqui é uma caminhoneta. Essa é a diferença, viu? Caminhonete, isso aqui é aberto. Tem uma caçambinha lá, né? Caminhonete, isso aqui é fechado. Essa é a diferença. O cara faz o maior mistério no vídeo, né? Como se fosse uma coisa super, né? Chegou no caminhão pequeno. Ah, não, a versão da caminhonete, né? O cara faz uma suspense como se fosse uma coisa maior, né? Nossa, uma caminhoneta. Essa é a caminhonete fechada. E lembrando vocês que eu também já expliquei algumas vezes, lembrando, né? A velocidade mínima não pode ser inferior à máxima. A metade da máxima. Normalmente os órgãos de trânsito não colocam, né, uma velocidade mínima na pista. Muito difícil você ver isso aí. Então, geralmente, a gente usa a metade da velocidade máxima como a velocidade mínima da via. Não pode ser inferior a isso, né? Beleza? Se você andar até mais devagar, até devagar do que o fluxo contínuo, você toma multa também, né? Como é? Não entendi, Júlio. Repete aí, por gentileza. Se você andar bem abaixo da velocidade da via também, você toma multa, que atrapalha o trânsito. Sim. O fluxo. Exatamente. Se não for sendo negativo, né? Você leva multa. Bom. Tá aí, né? Vamos aqui. Puxa isso. Vamos pro próximo. Deixa eu ver que oração. Dá pra gente fazer aqui. Não quero que a gente terminar essa cidade. Essa cidade é bem boa. Pedestres e ciclistas, tá? Ele vai falar sobre alguns direitos e deveres aqui dos pedestres e dos ciclistas. Basicamente, ele vai mostrar aqui um vídeo sobre ciclista que eu vou deixar passando para vocês. E depois a gente vai ver ali o que o pedestre tem que fazer na hora de atravessar a pista. É basicamente isso que fala esse slide, viu? É um slide bem porquinho sobre pedestres e ciclistas. Mas o pior é que na prova de vocês não cai muita coisa, né? Sobre pedestres e ciclistas. Inclusive, se é um slide que nem tem pergunta de revisão. Porque é muito simples, né? Se cai alguma pergunta sobre pedestre é muito simples e geralmente não cai, tá? Então... Mas vamos lá, sobre ciclista, esse vídeo ele vai mostrar, agora sim, de verdade. Aquele outro vídeo ele mostrou algumas coisas, né? Pro ciclista e tudo, locais que ele pode andar. Agora esse vídeo aqui, ó, ele vai complementar aquele, ele vai inclusive mostrar algumas exigências que são cobradas do ciclista, que deveriam, né? Ser cobradas do ciclista, mas que os policiais aí, eles não cobram, né? Por exemplo, o ciclista não pode só trocar de faixa, não pode só atravessar a pista de qualquer jeito. Ele deveria dar um sinal de braço. Que loucura, né? Ninguém faz isso. Mas é cobrado no Código de Trânsito, dá uma olhada. Olá! Você sabia que a bicicleta é um veículo e que deve seguir as leis de trânsito? Por isso, todos os condutores, motoristas e motociclistas devem respeitá-la e, principalmente, protegê-la. Lembrando que no trânsito, o veículo maior é responsável pela segurança do veículo menor. Por ser uma opção mais econômica e extremamente saudável, cada dia encontramos mais bicicletas pelas ruas. Porém, elas não alcançam a velocidade de carros e motos. Portanto, se você está no veículo a motor, seja paciente e proteja o ciclista. A bike não oferece ao ciclista a mesma proteção de um carro e nem as mesmas formas de comunicação como faróis e setas. O ciclista pode, por exemplo, sinalizar uma conversão ou uma manobra levantando o braço na direção que vai entrar. Outro sinal é a mão espalmada, indicando que vai parar. Portanto, motoristas, sempre que se depararem com alguns desses sinais de braço, reduza a velocidade e dê preferência a quem está pedalando. Mais que respeito, isso se chama cidadania. Quando não há ciclovias ou ciclofaixas, o lugar correto das bikes é na rua, acompanhando o sentido dos veículos e compartilhando as faixas de tráfego. Importante lembrar sempre que a rua é de todos, incluindo as bicicletas. Sempre que avistar um ciclista, reduza a velocidade e garanta uma distância segura. Ao ultrapassá-las, você deve sinalizar com seta ou sinal de braço e manter uma distância lateral considerável. Lembre-se, o seu dever é zelar pela vida de pessoas em condições mais frágeis. Percebe a responsabilidade que você, condutor, tem em proteger quem pedala?
Dessa forma, você está contribuindo pela paz no trânsito. Então tá aí, né? Deveria ter tanta coisa que é cobrado, que assim, deveria ser cobrado para o ciclista, né? E que ninguém cobra, né? Não vai ver nenhum órgão de trânsito, nem nada cobrando esse direito do ciclista. Mas deveria, né? Deveria. Vamos lá. Para pedestre, ele vai mostrar aqui os locais que o pedestre pode andar, se não tiver o local próprio, né? Para ele andar. Beleza? E vai mostrar como o pedestre deve, né? Como o pedestre tem que atravessar a pista, como que ele tem que atravessar a via. No geral, só para explicar para vocês de um jeito simples, para atravessar a pista é muito simples, tá? Muito simples. O pedestre vai atravessar a via quando ele não for atrapalhar nenhum outro carro, se não tiver um local, se não tiver a faixa de pedestre, um local específico, né, para o pedestre andar, ele vai andar quando ele vai atravessar a pista quando não for atrapalhar ninguém, nenhum carro, tá? E ele vai fazer isso, né, o mais rápido possível, em linha reta, sem interromper o tráfego de veículos. Então, no geral, parece que para atravessar a pista é o que todo mundo conhece. Tem que atravessar o mais rápido possível, sem atrapalhar ninguém. Se não tiver um local próprio para ele passar, né? Se tiver um local próprio, uma faixa de pedestre, uma coisa assim, obviamente o pedestre tem que respeitar a faixa, tá? Enfim. Vamos lá. É a segunda pedestre. Essa é a segunda pedestre. A utilização de passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamamentos das vias rurais. Beleza? Dentro de cidade, o pedestre ele tem, então, os passeios, né? Ou passagens apropriadas. Essas passagens apropriadas é, por exemplo, uma passarela, uma coisa assim, né? O passeio é um local específico da calçada. Olha só. A calçada é tudo que está entre o meu fio e o lote de alguém, tá? Olha só. Pode ser sem imagem? Pode ser sem imagem mesmo. Ó, a calçada é tudo que está entre o meu fio e o lote de alguém. Beleza? Isso aqui tudo é calçada. O passeio é a área da calçada destinada ao trânsito de pedestres. Então, por exemplo, na calçada a gente pode ter, como está mostrando a imagem, arborização, pode ter árvore na calçada, pode ter poste, pode ter placa de trânsito, lixeira pública, parada de ônibus, pode ter um monte de coisa na calçada. Os órgãos de trânsito, inclusive, autorizam a utilização da calçada para outras coisas. Desde que não prejudique a passagem dos pedestres, desde que não prejudique o passeio. Tem que ter esse espaço na calçada para o pedestre andar. Tá bom? Toda a calçada desse jeito. Olha um outro exemplo aqui, né? Ó. Tudo entre o meio-fio e o muro aqui de uma pessoa é considerado calçada. Mas dentro da calçada tem um espaço aqui, específico para o pedestre andar que a gente chama de passeio. Então, dentro de cidade, a calçada, né, o passeio na calçada e passagens apropriadas é a cidade para o pedestre, é o local para ele andar. Em vias rurais, que a gente viu que são, né, as rodovias, por exemplo, como a BR-70, o acostamento é o local para o pedestre andar. Onde tiver acostamento, tem que andar no acostamento. Tá bom? Ó, o que eu falei para vocês, a calçada pode ser utilizada para outras coisas, desde que isso não prejudique os pedestres, né? É o que eu expliquei aqui. Outra coisa importante, ó. O ciclista, para ser um ciclista, ele tem que descer a bike e empurrar, tá bom? E em cima da bike, ele é um ciclista. Então, por exemplo, para passar na faixa de pedestres, ele tem que se tornar um pedestre. Ele tem que descer da bike dele e atravessar a pista como um pedestre. Beleza? Professor, me tira uma dúvida. Diga. Foi uma coisa que aconteceu comigo, sabe? Eu estava atravessando a faixa de pedestre, né? E aí, devido ao problema que eu tenho, tem vezes que a minha pressão baixa. Então, eu não posso atravessar, assim, a via de rápido, né? E aí, como eu estava mais devagar, porque se eu andasse muito rápido, a pressão caía e a gente pode desmaiar, né? Eu levei uma buzinada da motorista. Ela estava certa. Assim, ó. Aí que tá, né? A falta de informação. Pode falar. Aí onde vai a falta de informação, né? Os pedestres realmente acham, né, Os pedestres realmente acham que para passar na faixa tem que dar o sinal de mão, né? Alguma coisa. Mas, ó, a faixa de pedestre, você está como um pedestre na faixa. A faixa é uma prioridade no trânsito.
Acho que você até fala aqui, ó. Algum ponto. O que isso fala? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Isso mesmo? Não, é esse daqui. Acho que não é aqui, acho que é mais pra frente. Mas, ó, o Código de Trânsito ele diz isso, né? Que a faixa de pedestres é uma prioridade no trânsito. Entendeu? Isso significa que você chegando perto, um pedestre, né? Chegando perto da faixa, o carro tem que parar obrigatoriamente. Por isso que o Código de Trânsito também diz que o motorista deve andar numa zona que tem faixa de pedestre, ele deve andar com prudência especial. Ou seja, ele tem que andar com mais cuidado. Ele tem que andar atento, ele vai ter que andar de olho ali na faixa de pedestre, se tem algum pedestre perto, porque a faixa de pedestre é uma prioridade. Então, no teu caso, Alan, depois você está no seu direito de atravessar a faixa. Eu me lembro até que o senhor perguntou, não foi? Se era obrigatório dar sinal de vida, né? E não é Sim. obrigatório. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Se você tá na faixa, é seu direito, né? Você tá no seu direito. Agora, e nas situações que, aproveitando até o assunto aí, né, que ela não comentou, e onde você não tem faixa de pedestre para passar? Ó, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais, é aquilo que eu falei, viu? É passar do lado todo mais alto possível, né? Sem atrapalhar o trânsito. E assim, ó, colocar que você anda, né? Para você andar, você vai atravessar a pista. Para você andar na pista, se não tiver calçado, não tiver o acostamento, olha só, a circulação vai ser feita com prioridade sobre os veículos e pelo bordo da pista. Então, se não tem um local para você andar, um local específico ali, como o acostamento, outro lugar, você vai andar no cantinho da pista, em fila única, ó, e com prioridade. De novo, né? Todos os carros ali têm que tratar você como uma prioridade, você como pedestre. Eles têm que se afastar de você, não pode passar muito colado. Né? Eles têm que passar o mais. Tem que passar o mais longe possível, né? Na situação, para tornar isso mais seguro. Beleza? Ó, não tendo a faixa de passagem, né? Deve ser feito em sentido perpendicular, reta do seu eixo. É aquilo que eu falei, né? Tem que ser linha reta, o mais alto possível. Tá? Bem simples. Não insistir na faixa para atravessar os pedestres. Atravesse no alinhamento da calçada. Não obstrua o trânsito de veículos. É o que eu expliquei para vocês, né? Atravessar o mais rápido. Não aumente o seu percurso. Não demore nem pare sem necessidade. Atravesse a pista em linha reta. Atravessar o mais rápido possível. Ah, tá aqui, ó. Eu falei que não estava aqui, mas tá aqui, ó. Na faixa parece que terá prioridade com ou sem semáforo. Tá aí, ó. É uma prioridade no trânsito. Né? Em Minas, o motorista para ou ele para, não tem pra onde correr. Os precisam não avisam nada, só passa. E eles não estão, de acordo com o Código de Trânsito, pelo menos, eles não estão errados. O pedestre pode só atravessar na faixa mesmo. O carro tem que dar um jeito de parar. Pelo que diz o Código de Trânsito, pelo menos eles estão certos. Né? Bom, vamos lá. O órgão de trânsito, né, ele tem que manter as faixas aí em boas condições, então tem que mandar a galera pintar as faixas aí. Né? E nas vias rurais, a lógica é a mesma, viu? Só tem uma diferença, tá? Nas vias urbanas, né, o pedestre, se não tem um local para o pedestre andar, não tem a calçada, por exemplo, ele vai andar no cantinho da pista, em fila única, certo? E aí não importa o lado. Agora, em vias rurais, numa BR, por exemplo, se não tem acostamento para o pedestre andar, aí tem um pequeno detalhe, né? Ele vai andar no cantinho da pista, em fila única, que nem dentro de cidade, só que na BR, em via rural, ele tem que andar em sentido contrário ao deslocamento de veículos. Então ele tem que andar na contramão. Onde não tiver acostamento, não tiver um local para parecer andar, ele vai andar no cantinho da pista e na contramão. Ele fala, né? Exceto locais proibidos ou que a sinalização for comprometida. Qual é o exemplo de local proibido? Ó, a gente falou da ponte do Jatacala, por exemplo, né? Lá tem algumas pontes, né? Tem a ponte da Camis e tem outras lá do lado. E uma dessas pontes aí, ó, tem lá um aviso de que você não pode atravessar como pedestre. Tinha, né? Agora não tem mais, eles fizeram uma passagem lá na lateral. Aí tinha lá uma placa dizendo que o pedestre não podia passar por lá. Tá aí um exemplo, né? Sinalização proibida. Mas do contrário, desde que, se não comprometa a sua segurança, você pode ir lá no cantinho da pista, né? E desde que seja na contramão também. Tá bom? Vamos encerrar, vou só ver esse vídeo aqui, ó. Ele falou sobre justamente sobre a faixa de pedestre, se eu não me engano.
Boa tarde. Os deveres dos motoristas no trânsito são bem conhecidos pela população. Não passar no sinal vermelho, respeitar a velocidade e muitos outros. E quanto aos deveres dos pedestres? O respeito aos pedestres é obrigação de todo motorista, mas quem está a pé também tem regras a cumprir. Esperar para atravessar no meio da rua, não respeitar a faixa, cruzar no sinal vermelho e até a famosa corridinha para dar tempo de chegar ao outro lado são comuns em muitas cidades. A falta de atenção às regras e a pressa do dia a dia fazem destas atitudes um costume da população. Você tem o costume de atravessar no sinal vermelho para pedestre? Não. Mas atravessou agora. Mas tava vermelho, não tava não? Para você. Não. Pra pedestre tava na frente. Não, atravessei acho que vermelho e verde ao mesmo tempo, não foi não? Não. Ah, então eu atravessei enganado, mas não tem costume não. Eu não prestei atenção. Eu pensei que ele tava. Não vi mais carro. Aí eu achei que ele já estava verde, atravessei depois que eu vi. Veículos com tração animal e bicicletas também devem respeitar as leis. Assim, podem evitar acidentes e ajudar a reduzir o complicado trânsito da cidade. Entender de lei, do trânsito, né? Senão não tem como andar, né? Segundo dados da Transep, foram registrados apenas no ano passado 250 atropelamentos em Ribeirão. No mesmo período, cerca de 3 pedestres morreram todos os meses na cidade. Para quem está no trânsito, as atitudes de quem está fora dos veículos devem ser mais responsáveis. Perigo para eles e perigo até para a gente que também está dirigindo. Tem que respeitar para ser respeitado, né? Tem que ser de ambas as partes, né? Eles falam muito dos motoqueiros, dos caras de carro, mas tem muito pedestre que não respeitam o trânsito, não. De acordo com esta advogada, especialista em trânsito, a falta de punição, no caso do pedestre, é o principal motivo do desrespeito nas ruas. Mas, em alguns casos, ele pode responder criminalmente. O pedestre tem tantos deveres quanto o condutor do veículo. O que acontece é que ao pedestre nada é exigido, mas ele pode ser punido, sim, criminalmente, porque se ele vier a causar um acidente e que houver mortes e que houver lesões corporais fortes, ele pode sim ser a pessoa que vai responder por isso criminalmente, mas com multa não. Débora Lapini para o Jornal da Clube. Não tá aí, né? Esse vídeo mostra uma coisa, tá? Ele fala assim da faixa, né? Pra gente respeitar a faixa e tudo mais. Por que isso é importante? Se tiver um semáforo e você atravessar quando o semáforo estiver vermelho pra você perde todos os seus direitos, viu? Se um carro te atropelar em cima da faixa, ele tem que pagar tudo que precisar ali pra você se esperar. Porque a faixa é a sua prioridade, né? Ele tem que respeitar isso. Agora, se você não tiver... Se o semáforo não tiver verde pra você e você atravessar por esse acidente, aí a responsabilidade vai ser tua, né? Aí a culpa, vamos dizer assim, vai ser tua. Beleza? Aí deixa de ser uma responsabilidade do motorista, né? Tô com fome. Beleza, galera. Vídeo de 5 horas, vocês podem encerrar a aula. A gente acabou aqui o conteúdo. À tarde, né? Os mesmos horários de ontem, viu? Ó, professor. Oi.